Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Ou melhor, bom dia a toda gente, né? Bom, muito feliz de estarmos aqui, reunidos hoje para esse domingo. Eu quero agradecer a Paul e Cristina que vieram nos visitar hoje. Se não os conhece, eles são os pais da Daisy. E se você não sabe, a Daisy será batizada hoje, né? Também é muito bom ter aqui o Lucas, não? Que nós nos conhecemos no Instagram. Eu cheguei para ele e falei, eu te conheço de algum lugar, não? Pelo Instagram, né? Então, muito bom ter aqui. E também o Rodrigo, que está aqui hoje. E o Rodrigo quase me traz um ataque cardíaco hoje aqui. Tem um cara que eu convidei para estudar a Bíblia. Eu convidei ele virtualmente, né? O evangelismo virtual funciona, ok? Não sei se você não acredita nisso, mas funciona o evangelismo virtual também, né? E o cara que eu convidei chama Rodrigo. E ele disse, olha, eu detesto o cristianismo e agora que você me enviou o endereço, eu vou até a sua igreja e eu quero atrapalhar a sua reunião de domingo. Então eu falei, Sérgio, eu preciso da sua ajuda. Se tiver alguém chamado Rodrigo lá na recepção, não deixe ele vir pra cá. E chegou alguém chamado Rodrigo na recepção. E eu fiquei um pouco nervoso com isso, né? Então eu fui lá para saber e falaram, mas esse Rodrigo ele tem uma filha. Eu falei, eu não traria uma filha para cá, né? E eu pensei, deve ser o Rodrigo que tem a Luna, que tem a filha aqui. Então, muito obrigado, Rodrigo, por essa incrível experiência de hoje, né? Eu vou fazer uma oração para a gente começar. Ninguém vem aqui fazer nada contra a gente, amém? Eu espero, eu vou orar por isso. Pai, amado Deus, eu oro, Pai, para que estamos aqui com o único propósito de adorar o Senhor, Pai. Eu oro a Ti, Deus, para que o Senhor possa nos encher com o Teu Espírito Santo, Pai. Eu oro a Ti, Deus, para que o Senhor possa nos ajudar, Pai. Eu não quero sair daqui o mesmo que eu entrei. E eu oro, Pai, para que não saiamos daqui como fariseus, hipócritas, Pai, que tem uma aparência de piedade, mas nega o Seu poder, Pai. Que é um túmulo caiado, pintado de branco por fora, mas por dentro só tem ossos, Pai. Eu oro, Pai, para que nós não só estejamos bonitos aqui hoje, né, nessa reunião de domingo, mas estamos bonitos por dentro, Pai. Eu oro, Pai, para que esse seja o foco principal. E é em nome de Jesus que eu oro por isso. Amém? Amém. Imagina se hoje alguém te oferecesse a posição de rei ou rainha absoluto de um país. Eu aceitaria, com certeza. Não. E o que você falasse, aconteceria. Então, você teria domínio sobre todo o dinheiro e toda a terra do seu país. Se você quisesse falar para algumas pessoas abandonarem a terra, as pessoas teriam que abandonar. Você teria um exército de homens que iriam te proteger e iriam fazer com que a sua decisão fosse feita. Que tipo de rei você seria? Talvez isso revelaria o coração de muitas pessoas aqui, né? Será que você continuaria como um cristão? Ou será que você abandonaria o cristianismo? Existe alguém na história que recusou a proposta de se tornar rei. Não uma vez, 2 vezes. E o nome dessa pessoa é Dom Pedro I para os brasileiros e Dom Pedro IV para os portugueses. Nós estamos aqui para ganhar os portugueses, amém? Eu sei que talvez seja brasileiro como eu, mas nós estamos aqui em Portugal. Então, eu não gosto de ver pessoas que estão aqui em Portugal falarem mal de Portugal. Sim. E às vezes até os portugueses falam mal de Portugal. Eu não gosto disso. Você está aqui para ganhar os portugueses para Deus. Nós somos uma igreja internacional. Então nós estamos em vários lugares do mundo, também no Brasil, e aqui em Portugal também. Agora, esse Dom Pedro I, ou Dom Pedro IV, o pai dele, Dom João VI, foi ao Brasil e se mudou para o Brasil em 1808. E deixou Dom Pedro I, ou Dom Pedro IV, lá no Brasil. E Dom João VI voltou para Portugal. E o que acontece quando isso acontece é que Dom Pedro I, ele declara a independência do Brasil. Então, foi um pouco rebelde aí. Ele fala, eu não quero mais estar sob o domínio do meu pai. Eu quero ser um Estado independente.
Mas quando Dom João VI, lá em Portugal, ele morre, ele falece, esse Dom Pedro I, ele tem a oportunidade, ele é convocado a subir ao trono de Portugal. E ele seria rei de Portugal e do Brasil. Mas ele teria que reinar de Lisboa e não do Rio de Janeiro. Então qual é a decisão dele? Ele abdica o trono de Portugal e decide ficar no Brasil. Eu entendo ele, eu já morei um pouco no Rio de Janeiro. É bem paradisíaco lá. E o que ele faz? Ele coloca a sua filha, Maria II, lá em Portugal, só que ela só tinha 7 anos de idade. E ela se torna rainha de Portugal. Só que o irmão de Dom Pedro I não gostou disso. E ele trava uma guerra contra essa Maria II aqui em Portugal. E ela só tinha 7 anos de idade. E nessa guerra, Dom Pedro, ele então abdica do trono do Brasil, vai até Portugal, aqui em Portugal, e luta junto com Maria II e ganha do seu irmão, e logo depois ele morre. Esse foi Dom Pedro IV. A única outra pessoa na história que foi capaz de abdicar o trono foi aquele Charles V, né, que acho que ninguém aqui conhece, eu também não conhecia até pesquisar. Mas esse Charles V, ele abdicou o trono porque ele não queria causar conflitos familiares e porque ele teve doenças mentais. Dom Pedro abdicou o trono porque ele não queria sair do Brasil, uma boa razão, e porque ele não queria que a sua filha fosse morta aqui em Portugal. Mas sabe, Jesus Cristo também abdicou 2 tronos. Jesus Cristo recusou 2 tronos. Em Filipenses capítulo 2, versículo 6, a Bíblia diz: embora sendo em forma de Deus, é o que o Antônio leu, não considerou o ser igual a Deus algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando forma de servo. Ou seja, Jesus Cristo saiu dos céus, esvaziou-se de quem ele era, não se apegou ao fato dele ser Deus, e veio aqui na terra, não por problemas mentais, não porque ele queria cuidar da família, não porque ele qualquer outra coisa, ele veio aqui à terra com o único propósito de te salvar, amém? Amém. Esse foi Jesus Cristo. Abdicou, recusou o fato dele estar lá nos céus. Em João 17, versículo 5, diz: glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, Jesus, ele deixou a sua glória nos céus para vir aqui à terra, passar por um sofrimento e morrer pelos nossos pecados. O título da pregação hoje é De Deus a Servo. De Deus a servo. Será que hoje você está disposto a ir de quem você é à posição de servo para salvar as pessoas? Será que hoje você está disposto a abandonar o orgulho cultural que talvez você tenha para servir as pessoas aqui em Portugal? Será que você está disposto a deixar... Por exemplo, eu tenho coisas que me definem. Eu sou casado, eu sou brasileiro, não, eu gosto de açaí e eu gosto de jogar voleibol. É um esporte que eu gosto e gosto muito de ginásio. Amém. Será que eu estou disposto a abandonar tudo isso para servir as pessoas que eu nem conheço? Jesus foi disposto a deixar, não que ele deixou de ser Deus, mas a se esvaziar e não considerar o ser igual a Deus para vir à terra e te servir. Jesus Cristo é o único que se identifica com o sofrimento. Alá dos muçulmanos não se identifica com o sofrimento. Buda não se identifica com o sofrimento. O ateísmo não se identifica com o sofrimento. O ateísmo é viver, morrer e deixar de existir. E o que passa na Terra foi causalidade do universo. Eu era ateu, é isso que eu acreditava. Mas Jesus Cristo é o único que se diz Deus, que se identificou com o teu sofrimento, que veio até a Terra
para passar por sofrimento e dizer, é possível sofrer e mesmo assim estar bem com Deus. Amém. Ao invés de Deus se distanciar da dor, Ele quis passar pela dor. Sabe, não deixe com que ninguém diga a você que a cruz de Jesus não foi algo brutal. Porque foi algo brutal. É terrível o que passou com o que está passando agora no Irã, onde muitas pessoas inocentes estão sendo mortas. É horrível isso. Mas isso não se compara com Jesus na cruz. É terrível o que passou com o Holocausto 100 anos atrás. Mas isso não se compara com Jesus. É triste ver crianças morrerem na Palestina agora. Mas isso não se compara com o sofrimento de Jesus Cristo. Jesus tomou o pecado de toda a humanidade por todos os anos e Ele decidiu sofrer. Ele não sofreu porque Ele não tinha opção. Nossa, eu não tenho opção, eu sou obrigado a sofrer aqui. Não. Ele decide sofrer por você. Ele decidiu ser um servo. Os hindus explicam o sofrimento com o conceito de karma. Ou seja, você sofre hoje por causa de algo de ruim que você fez na vida passada. Então, a pessoa que talvez sofre muito hoje, talvez ela foi um bandido numa vida passada. E se ela for uma pessoa boa, talvez ela reencarne em algo melhor. E o que faz com que pessoas comecem a viver? Pessoas começam a viver de maneira culpada. Porque, nossa, então quer dizer que o meu sofrimento hoje é culpa minha. É porque eu fui uma pessoa muito ruim na vida passada. Os budistas explicam o sofrimento com o conceito de dukkha. Ou seja, o sofrimento ele vem por conta dos desejos humanos. Então, se você não tem desejo, você nunca vai se decepcionar. Você nunca vai sofrer. Então, se você se ausenta de todo o desejo humano, você não tem desejo de casar, você não tem desejo de ser absolutamente nada, você quer ser um monge budista que mora no norte do Nepal, em cima de uma cordilheira, se é isso que você quer, ótimo. Então você nunca vai sofrer, porque você nunca vai pôr sua esperança em coisas mundanas. Mas o que acontece com essas pessoas? Pessoas ficam apáticas, assim. Pessoas ficam com medo de ter um desejo ou medo de querer alguma coisa. O humanismo explica que o sofrimento vem como um conceito de reação às suas ações. Então, se você fizer algo ruim, você vai sofrer por isso. Mas a gente sabe que não é bem assim que acontecem as coisas. Porque isso não consegue explicar, por exemplo, por que tem tsunamis e terremotos. Porque pessoas sofrem de desastres naturais, não é por causa das ações dessa pessoa. E assim você não consegue explicar o mundo dessa forma. E o que acontece é que pessoas começam a viver por justiça própria. Então eu vou tentar ser alguém perfeito, porque assim eu nunca mais vou sofrer. O ateísmo explica o sofrimento como algo que ocorre aleatoriamente, porque o universo ele é indiferente à existência humana. Era isso que eu acreditava antes. Então, pessoas sofrem porque elas simplesmente sofrem, não tem explicação por isso, e você só tem que aceitar e continuar vivendo a sua vida. E assim pessoas começam a ficar confusas, porque elas não dão significado ao sofrimento delas. Elas não aprendem algo com o sofrimento delas. E começam a ter crises existenciais do porquê elas existem. Mas agora, no cristianismo, irmãos, Deus escolheu sofrer por você. Isso porque Ele mostra que não há situações, mesmo se há situações de sofrimento ou não, o que importa é você estar bem com Deus, amém? Isso que importa no fim das contas. Se algo é difícil, o que importa no fim das contas é se você vai estar com Deus ou não. E a nossa esperança não está mais aqui. A nossa esperança está de um dia estar com Deus nos céus. Amém. E quando nós temos a esperança de um dia estar com Deus nos céus, eu espero que você ore sobre os céus, de um dia você estar com Deus nos céus. Quando nós colocamos a nossa esperança no que é eterno, você não se decepciona, você não se frustra, você fica alguém feliz e você começa a dar significado para um sofrimento que passa na sua vida. Jesus foi de Deus a servo para que você hoje pudesse servir a Ele. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, diz, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui diz que Jesus Cristo, ele não veio à terra para ser servido. Não era o que os judeus estavam esperando que acontecesse. Eles estavam esperando que viesse um rei, e todos eles serviriam um rei físico. Mas na verdade veio um rei espiritual, que não veio para ser servido, mas para servir. Com que mentalidade hoje nós vivemos a nossa vida? Será que você vive a sua vida com o propósito de ser servido, ou você vive a sua vida com o propósito de servir as outras pessoas? Às vezes, nós vivemos a nossa vida porque queremos ser servido. E eu sou assim muitas vezes. Você trabalha, você faz o seu dinheiro, por quê? Porque um dia você quer se aposentar e viver no sul dos Bahamas, lá no Caribe, e ter uma casa muito grande e você quer ser só servido pelas pessoas. Tem um Golden Retriever, né, Dina? A Dina quer ter um Golden Retriever. E as pessoas vivem porque elas querem conforto. Porque elas querem ser servidas. E não vivem querendo servir outras pessoas. É incrível ver que a Dina veio aqui para Portugal para servir os portugueses, amém? A Dina deixou a carreira dela de modelo, ela ganhava muito dinheiro lá em Londres, para vir para Portugal, se autossustentar por um ano e pregar a palavra de Deus. Não? E nós vemos hoje muitos guineenses aqui na igreja por conta dessa decisão, Dina. Ok, a primeira vez que Jesus abdicou dos seus direitos foi quando ele saiu dos céus para vir para a terra. E qual foi a segunda vez? A segunda vez foi quando ele estava aqui na terra. Ele é o criador de tudo. Então, quando Jesus estava aqui na terra, ele poderia falar, olha, como eu criei tudo, tudo é meu. Nice. E ele poderia se tornar um rei. E quando ele é tentado por Satanás no deserto, ele fala, Satanás fala para ele, olha, eu posso te dar todos os tronos, todos os reinos da humanidade. Você pode ter tudo o que você quer, você só precisa se ajoelhar a mim. E Jesus, pela segunda vez, ele abdica do seu direito como rei. Mas ele não abdica com um propósito egoísta. Ele deixa isso para trás porque ele sabia que ele precisaria passar por isso para nos dar a oportunidade de sermos salvos hoje. Então, eu só tenho apenas um ponto para todos nós aqui. O meu ponto é bem simples. Sirva na plantação de Deus. Talvez você precisará recusar ou abdicar de alguns privilégios para servir a Deus. E as pessoas começam a pensar, nossa, então eu não vou conseguir mais ser livre para ser quem eu sou. Né? A minha liberdade define por eu poder ter a decisão de fazer o que eu quero com a minha vida. Então eu quero ir para aquela festa no sábado à noite, me embriagar muito e fazer as maiores loucuras que eu posso fazer. Isso é estar livre. Isso é não ter que abdicar dos meus direitos. Mas a real liberdade é você não estar escravo dessas coisas. A real liberdade é você não precisar de coisas para estar feliz, apenas de Deus. Né? Então, como discípulos, eu pessoalmente, como discípulo, eu tive que abdicar algumas coisas, e ainda tenho que abdicar, para estar bem com Deus. Ontem eu fui visitar uma casa com a minha esposa que tinha uma churrasqueira gigante. Era uma casa grande, uma casa muito barata menos, né? Menos de 1.000 euros, bem baratinha. E eu pensei, nossa, eu quero muito poder morar aqui nessa casa. Mas era um pouquinho longe do reino. E talvez a gente precisaria comprar um carro. E eu pensei, mas eu mereço morar nessa casa. E eu comecei a pensar, eu não quero abdicar desse direito. Mas eu entendi que eu preciso abdicar de algumas coisas para poder servir as pessoas, amém? Amém? Talvez hoje você terá que abdicar de algumas coisas que você quer para poder servir a Deus e as pessoas. Em Lucas 13, versículo 6. Lucas 13, versículo 6 diz: Jesus apresentou-lhes esta parábola. Havia um homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi lá ver se tinha figos e não encontrou nenhum. Ordenou então ao homem que lá trabalhava: escuta, há 3 anos que venho procurar figos a esta figueira
e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque há ela de continuar a ocupar o terreno. Mas o trabalhador respondeu: deixe ficar ainda este ano, que eu vou cavar em volta e deitar-lhe estrume. Talvez assim dê fruto. Se não der, manda cortar então. O que nós vemos aqui? Nós vemos uma parábola. Existe uma vinha, e vinha serve para produzir o quê? Uvas. Com uvas você faz vinho, amém? Serve para produzir uvas. Você não consegue pegar a garrafa de vinho do solo. Você produz uvas. E nessa vinha que produzia uvas, tinha uma figueira ali. E a figueira produz o quê? Figos. Muito bom. Então, imagina, não sei se você já viu uma figueira na sua vida, mas eu não sei se já viu vinhas na sua vida, mas a vinha é algo pequeno, né? E uma figueira é algo gigante, com folhas grossas e produz muita sombra. Agora, para uma vinha frutificar, ela precisa do quê? De sol. E uma figueira ali estava atrapalhando a vinha de ter sol. Estava com sombras ali. E além disso, essa figueira ela não produzia frutos. Então era totalmente inútil e também prejudicava o crescimento da vinha. Então, o que é a figueira na nossa vida? Muitas vezes nós temos figueiras na nossa vida. A nossa vida é a vinha e a gente precisa frutificar. Figueiras são coisas que atrapalham o nosso crescimento espiritual. A Bíblia diz aqui que ela não só atrapalhava a vinha de crescer, mas ela também não dava frutos. Então tem coisas na nossa vida que não só nos atrapalham espiritualmente, mas elas também nem dão frutos. Não leva para lugar nenhum. Qual será hoje a figueira na sua vida? Figueira não é um pecado exatamente, mas é algo que atrapalha. Algo que tem competido com o seu propósito de vida. Eu encontrei uma figueira na minha vida essa semana. Não? Eu tenho nesse iPad aqui da minha esposa, né, que ela tem, eu baixei uns jogos aqui. Vou confessar meus pecados aqui. E eu baixei um jogo de sinuca, muito, muito bacana mesmo, e um outro joguinho de poker, né, que eu estava jogando aqui. E não é pecado você jogar jogos no iPad, né? Assim, pode se tornar um pecado se você ficar um viciado nisso, né, e idolatrar isso acima de Deus. Mas eu, todo dia, por uma semana, eu ia pro meu dia fazer as coisas já pensando, nossa, quando eu chegar em casa, eu vou abrir uma iPad, eu vou jogar um joguinho por umas quase 2 horas, não quero nem saber o que as pessoas vão falar, e vou tomar minha coquinha zero, que eu gosto muito. E eu ficava com isso no meu coração. E às vezes eu chegava em casa de noite para fazer isso, e a minha esposa queria passar um tempo comigo, conversar, falar como foi o dia dela. Não, calma aí que eu estou muito ocupado aqui com a minha figueira, é muito importante. E aí eu me deparei com essa escritura na Bíblia. Eu pensei, eu acho que eu sei exatamente qual é a minha figueira. Eu me arrependi, não tem mais instalado aqui esse jogo no iPad, né? Mas a pergunta é, qual é a sua figueira? O que tem te atrapalhado no seu cristianismo? O que tem roubado o seu coração? Não é necessariamente um pecado, mas algo que pode roubar o teu coração da missão. Pode ser videogames, pode ser redes sociais, né? Principalmente para as mulheres. Pode ser notícias. Notícias às vezes roubam o meu coração também de Deus. Não é pecado escutar notícia, mas quando a gente começa a ficar ansioso, quando a gente começa a ficar com medo, nossa, a Terceira Guerra Mundial, meu Deus, e isso rouba o nosso foco de Deus. Isso se tornou uma figueira. E nós precisamos cortar a figueira. Talvez sejam figueiras financeiras que você tem. Acho que todo mundo aqui tem figueira financeira. Pessoas que gastam, talvez, sei lá, 50 euros fazendo o cabelo. Opa! Né? Ou 30 euros com Starbucks. Ou com inscrições da Apple, né? Que você nem sabe que você tem as inscrições, você está pagando todo mês, nem sabe que está lá. Ou compras impulsivas durante o mês. E aí são figueiras financeiras, porque todo mundo aqui tem um plano financeiro, onde você quer chegar. Não, eu quero chegar, eu quero talvez comprar uma casa, talvez comprar um carro. E aí você não chega lá, por quê? Porque tem figueiras atrapalhando a vinha de crescer. Eu tenho um desafio para todos nós aqui. Veja no teu telemóvel, ainda hoje,
Quantas horas você passa em algumas aplicações? Eu te garanto que você vai se surpreender com isso. Quantas horas... E corte a figueira pela raiz, para que a vinha... Você pode continuar fazendo isso e ser um discípulo. Você pode continuar com muitas figueiras na sua vida e mesmo assim ser um discípulo. A vinha ainda ela consegue crescer, mas a figueira, ela não só faz sombra na vinha, mas ela tem raízes muito profundas. E essas raízes, elas roubam nutrientes da vinha de crescer. Então, as nossas figueiras, as coisas que nos atrapalham, elas vão roubar o nosso tempo e o nosso coração do que realmente importa. Não. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Olha lá. Diz: estamos, pois, rodeados por esta enorme multidão de testemunhos de fé. Portanto, afastemo-nos de nós o peso que nos impede de andar e o pecado que tão fortemente nos prende, e perseveremos na corrida que Deus nos propõe. Então, aqui a Bíblia deixa muito claro. Nós precisamos nos afastar do pecado. Não vi nenhum amém. Amém. Precisamos nos afastar do pecado. E do quê? Do peso. Ou em outras versões, você tem a Bíblia do Brasil aí, diz das coisas que nos atrapalham. Então é bíblico isso. Nós não apenas precisamos também lutar contra o pecado, e nós vamos falar sobre isso agora, mas também de tirar tudo que nos atrapalha da nossa vida. Amém? E pessoas que são exímias nisso é o Danilo e Isabela que estão aqui. Não. Danilo e Isabela eles trabalham muito durante o dia, têm um filho, e ainda mais, vão ao ginásio, tem uma vida com tantos propósitos, tantos sonhos que eles têm. E eu te garanto que se eles ficassem 1 hora por dia no Instagram, tudo daria errado na vida deles. Por quê? Porque eles têm tantos propósitos, tantos sonhos, tantas coisas na cabeça que eles não têm tempo para figueira. Né? O Danilo não tem tempo de chegar em casa e ficar jogando PlayStation 2 com... Não tem tempo. Por quê? Porque eles estão focados. Eu quero inspirar todo mundo aqui a ser como o Danilo e Isabela também. A estarmos focados, a ter sonhos com Deus. A sonhar com Deus e a estar focado nos propósitos que Deus tem para você. Amém? Amém? Em Mateus capítulo 20, versículo 26, diz: quem quiser ser grande entre vocês será seu servo. E quem quiser ser o primeiro será escravo de todos. Olha como a Bíblia diz: se você quiser ser o primeiro, você vai ser um escravo de todos. Uau! Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, nós precisamos servir sem escolher. Sem escolher, sem querer. Jesus Cristo, quando ele vai para a cruz, nos servir na cruz, a Bíblia diz que ele teve que negar a si mesmo. A Bíblia diz que Jesus disse: nossa, Pai, afasta isso de mim, mas se não for da tua vontade, então que seja feita a tua vontade. Esse é Jesus Cristo. Ele não queria fazer, mas ele escolheu servir. Então, nós como discípulos, precisamos servir onde a igreja precisa ser servida, onde Deus precisa ser servido e não onde nós queremos servir. Eu lembro quando eu fiz parte da igreja, eu falei: eu quero servir com a música. Eu gosto muito de tocar bateria, eu gosto muito de música, então Vini, que era o líder da igreja na época, eu quero servir com a banda da igreja. E o Vini falou: ótimo, mas essa não é a necessidade de agora, então vai puxar as cadeiras. E a primeira coisa que eu fiz na igreja foi ser um usher. Amém? Temos equipe de recepção aqui hoje, né? E eu lembro que tinha uma escada e a gente tinha que montar as cadeiras. Então você tinha que pegar as escadas lá em cima, descer, as cadeiras lá em cima da escada, descer a escada, depois no final. Então era bem difícil, mas é sobre isso. Você não escolhe: eu quero fazer exatamente isso, Deus, não importa o que você quer que eu faça. Não, você escolhe, você serve onde é preciso. Jesus serviu sem limites. Já estava profetizado: você vai para uma cruz, você vai ser torturado, vai acontecer isso e aquilo. E Jesus: que não seja a minha vontade, mas a tua. E Jesus, ele serve onde ninguém aqui nessa sala
estaria disposto a servir. Não. Então, não escolha servir apenas com o que você gosta de fazer. Sirva sem limites. Sirva onde há necessidade. Irmãos, se nós servirmos as pessoas, estaremos servindo a Deus. Se você tomar a decisão de não servir só as pessoas que estão aqui nessa sala, mas de servir as pessoas que estão lá fora, vocês estarão servindo a Deus também. Então, eu quero dar esse apelo a todos nós aqui. Escolhamos servir. Porque Deus, Jesus Cristo, foi de Deus a servo. E por isso, Ele continuou sendo Deus. Esse foi Jesus Cristo. Imagina um ambiente aqui, onde todos querem ser servidos. Você vai para a igreja, no que as pessoas vão me servir hoje? Problema. O que a palavra vai falar? As canções, será que eu vou cantar as canções que eu gosto? Que eu gosto de escutar? Ou será que a comida vai estar boa hoje ou só vai ter as bolachinhas ali? Imagina se todos nós aqui viéssemos para a igreja com esse pensamento. Onde as pessoas vão nos servir hoje? Ninguém vai ser servido. Porque todo mundo quer ser servido, então ninguém vai ser servido. Agora, imagina se todo mundo aqui vier para cá com o pensamento: onde será que a igreja precisa de ajuda? No que eu posso servir as pessoas que estão aqui? Se todo mundo pensar nisso, você será servido vezes 40. São 40 pessoas aqui. Vão ter 40 pessoas tentando te servir aqui. E eu quero te dar esse chamado. Sirva na igreja onde as pessoas não querem servir, amém? Tem um discípulo lá que estava no Brasil na época, o nome dele era Raul, e ele era quem pregava nos domingos, né? E na época não tinha uma estrutura tão legal como essa aqui, e as reuniões eram num apartamento, né? E esse Raul, que era o líder da igreja, ele pregava e tudo mais, ele chegava antes, 8 horas da manhã, porque tinha um cachorrinho no apartamento e ele coletava os cocôzinhos dos cachorrinhos para organizar tudo ali para depois começar a igreja. Não? E isso impactou muito, porque com certeza esse não seria um lugar que eu gostaria muito de servir. Eu não gosto muito de acordar cedo e ter que passear com a minha cadela, né? Mas é um lugar onde a igreja precisava de servidão. Então eu quero encorajar cada um de nós, tenhamos esse coração. Sirva a Deus. Como? Abandonando o que te atrapalha, abandonando o pecado e servindo onde você é chamado e não onde você escolhe. E assim, irmãos, vamos ter uma igreja incrível. E eu sei que essa é a igreja que nós temos aqui hoje. Não, é muito bom ver o Danilo aqui cantando, as pessoas chegando cedo, as pessoas servindo, o Romeu aqui com a equipe de recepção, o Antônio fazendo os recordings aqui. Isso me traz muita alegria no coração para saber que todos nós aqui estamos servindo. Amém? Para Deus já todas as glórias. Amém.